Bem-vindos, caros amigos. Hoje vamos contar a minha história. Sim, isso mesmo, a história de Moisés e de como eu consegui, com a ajuda de nosso Deus, convencer ao faraó do Egito a libertar o povo de Israel e levar a todos em segurança até a terra prometida por Deus ao nosso povo. Espero que vocês gostem e aproveitem essa narração da história contada no livro do Êxodo. Moisés é uma das figuras mais fascinantes da história bíblica. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Sua missão era clara, porém desafiadora. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente, um sinal divino que prenunciava o que estava por vir. Moisés foi incumbido de confrontar o faraó, o homem mais poderoso de seu tempo, e exigir a libertação dos israelitas. A história começa com Moisés, um homem de origens humildes. Ele nasceu numa época em que o faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Salvo por sua mãe e criado no palácio do faraó, Moisés cresceu com uma combinação única de herança hebraica e educação da realeza egípcia. Foi no deserto, entretanto, que Deus revelou seu plano para Moisés. O chamado de Deus a Moisés não se tratava apenas de libertar um povo. Tratava-se de demonstrar seu poder e fidelidade. Moisés teve que superar suas próprias dúvidas e medos para cumprir esta missão divina. A jornada que o aguardava era repleta de desafios, mas também era permeada por momentos de fé e intervenção divina. A história de Moisés é um exemplo de fé em ação. Ela mostra como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado ou de suas aparentes fraquezas. Sua missão foi um testemunho do poder da fé e da obediência. Inicialmente, Moisés se mostrou relutante em aceitar a missão de Deus. Ele duvidava de suas próprias capacidades e temia a enorme tarefa que o aguardava. Moisés questionou sua própria dignidade, dizendo: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" Ele estava preocupado com sua capacidade de falar em público e temia a rejeição tanto do faraó quanto de seu próprio povo. Deus tranquilizou Moisés, concedendo-lhe sinais e milagres para realizar. Ele transformou o cajado de Moisés em uma serpente e tornou sua mão leprosa, para depois curá-la. Esses sinais tinham como objetivo fortalecer a confiança de Moisés e provar que Deus estaria com ele a cada passo do caminho. Apesar de sua hesitação inicial, Moisés escolheu obedecer. A obediência de Moisés vinha de sua fé nas promessas de Deus. Ele sabia que a tarefa estava além da capacidade humana, mas confiava na orientação divina. Sua jornada da relutância à aceitação é um exemplo poderoso de como superar a insegurança por meio da fé. A história nos ensina que a verdadeira força vem da confiança no plano de Deus, mesmo quando o caminho a seguir parece intransponível. A jornada de Moisés não foi solitária. Deus designou Arão, irmão de Moisés, para auxiliá-lo. Juntos, eles embarcaram em uma missão que mudaria o curso da história. Sua parceria ilustrou a importância do apoio mútuo e do trabalho em equipe para cumprir os desígnios de Deus. Moisés e Arão foram ao encontro do faraó, uma figura que personificava o poder absoluto no Egito. Eles transmitiram a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir, para que celebre uma festa para mim no deserto." A reação do faraó foi previsível. Ele não estava disposto a abrir mão de sua força de trabalho escrava. Ele dispensou Moisés e Arão, questionando a autoridade do Deus deles. A recusa do faraó marcou o início de uma longa e árdua luta. Moisés e Arão continuaram a suplicar ao faraó, mas seu coração permaneceu endurecido. A resistência do faraó não era apenas uma rejeição ao pedido de Moisés, era um desafio direto à soberania de Deus. Cada encontro entre Moisés e o faraó era um teste de fé e perseverança. A arrogância do faraó foi recebida com uma série de advertências de Moisés, cada uma mais severa que a anterior. Apesar dos claros sinais de intervenção divina, o faraó permaneceu teimoso. Sua recusa em obedecer ao comando de Deus resultou em graves consequências para o Egito. Essa luta evidenciou o embate entre o orgulho humano e a vontade divina. Os encontros com o faraó também colocaram à prova a determinação dos israelitas. Cada rejeição e punição subsequente aumentavam seu sofrimento. No entanto, Moisés permaneceu firme, impulsionado por sua fé na promessa de libertação feita por Deus. Sua determinação inabalável inspirou os israelitas a manterem a esperança em meio às provações. O coração do faraó se endurecia a cada encontro.
Em resposta aos apelos de Moisés, o faraó aumentou a carga de trabalho dos israelitas. Ele ordenou que eles próprios reunissem a palha para fazer tijolos, mas não reduziu sua cota. Essa carga adicional tinha como objetivo esmagar seu espírito e dissuadi-los de seguir Moisés. A opressão crescente teve um efeito duplo: intensificou o sofrimento dos israelitas, mas também fortaleceu sua determinação. Eles clamaram a Deus por libertação, e sua fé se fortaleceu diante da adversidade. Moisés também foi profundamente afetado pela situação de seu povo. Ele questionou a Deus, perguntando por que ele havia trazido mais sofrimento aos israelitas. Deus tranquilizou Moisés, afirmando que o aumento da opressão fazia parte de seu plano. Servia para demonstrar seu poder e mostrar que a libertação viria por sua mão poderosa. A fé de Moisés foi testada, mas ele permaneceu obediente. Ele continuou a confrontar o faraó, a cada vez com maior ousadia e confiança nas promessas de Deus. A perseverança dos israelitas diante das crescentes dificuldades é uma prova de sua fé. Eles acreditavam na promessa de liberdade, mesmo quando as circunstâncias pioravam. Deus enviou 10 pragas ao Egito, cada uma delas uma manifestação de seu poder e um desafio aos deuses egípcios. A primeira praga transformou o rio Nilo em sangue, uma fonte vital de vida para os egípcios. A essa praga seguiram-se pragas de rãs, mosquitos e moscas, cada qual aumentando em gravidade e perturbando a vida cotidiana no Egito. Apesar da devastação, o coração do faraó permaneceu endurecido. A cada praga, Deus demonstrava seu controle sobre a natureza e a futilidade dos deuses egípcios. As pragas que causaram a morte do gado, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos e trevas continuaram a assolar o Egito. Cada praga era um ataque direto ao modo de vida dos egípcios e a seus sistemas de crenças. A última praga, a morte dos primogênitos, foi a mais severa. Ela atingiu o próprio coração da sociedade egípcia. Essa praga causou luto generalizado e finalmente quebrou a resistência do faraó. Ele convocou Moisés e Arão e ordenou que levassem os israelitas e partissem do Egito. Este momento marcou o cumprimento da promessa de Deus e o início da jornada dos israelitas rumo à liberdade. As pragas não foram apenas atos de julgamento, foram sinais do poder de Deus e de seu compromisso com seu povo. Demonstraram que Deus estava no controle e que cumpriria suas promessas, independentemente dos obstáculos. Ao longo de sua provação, os israelitas se apegaram à esperança. Sua fé na promessa de libertação feita por Deus nunca vacilou, mesmo quando seu sofrimento se intensificou. A liderança de Moisés e sua fé inabalável serviram como um farol de esperança para o povo. Sua determinação os inspirou a acreditar que a liberdade estava ao seu alcance. A jornada para a liberdade não foi fácil. Os israelitas enfrentaram inúmeros desafios, incluindo o ambiente hostil do deserto e a perseguição do exército do faraó. No entanto, sua fé os sustentou. Eles testemunharam milagres como a abertura do Mar Vermelho e o maná enviado do céu. Esses milagres fortaleceram sua crença no poder de Deus e em sua promessa de uma terra onde corre leite e mel. A história de Moisés e das 10 pragas é uma história de fé, obediência e perseverança. Ela nos ensina que, não importa quão terríveis sejam as circunstâncias, a fé nas promessas de Deus pode levar a resultados milagrosos. A jornada dos israelitas da escravidão para a liberdade é um lembrete poderoso da importância da esperança e da resiliência. No final, a perseverança dos israelitas foi recompensada. Eles emergiram da escravidão como um povo livre, guiados por sua fé e pela liderança de Moisés. Sua história continua a inspirar incontáveis gerações, lembrando-nos do poder da fé e da importância de confiar no plano de Deus.